Olá, muito boa noite. Eu sou o professor André, tá? A nossa disciplina, hoje a gente vai ter mais uma aula, nossa disciplina de processamento digital de imagens. A gente vai precisar fazer um recapitulando sobre noções de sensoriamento remoto, tá? Para que a gente possa, porque lá vai ter alguns termos e a gente precisa ter essas noções. Eu não sei como é que vocês estão aí, tá? Mas aí é, vai ser breve. Nós, depois desse recapitulando, dessa revisão, nós vamos partir para o nosso conteúdo e eu espero que todos tenham êxito aí, tá? Vamos lá? Chega comigo aqui nessa tela, vou passar para vocês. Então, a nossa aula ela vai consistir basicamente disso, tá ok? É, Essas noções básicas, elas vão ser muito úteis, tá? Para que a gente possa entender depois sobre essa questão da imagem digital, tá bom? É, Nosso conteúdo, né, nós vamos falar basicamente sobre alguns conceitos básicos, né? Um breve histórico sobre esse processo, né, de sensoriamento remoto. Não vamos falar um pouco sobre radiação eletromagnética, algumas interações, tá? Do REM com os alvos, tá ok? Vamos falar um pouco sobre satélites, sensores, né? Os satélites mais usados, quais os países, tá? Que tem envolvimento com o Brasil, nessa distribuição aí espacial dentro do território brasileiro, tá? E só aí depois nós iremos falar sobre processamento digital de imagem, tá ok? Lembrando que nós teremos algumas atividades que eu vou passar para vocês, eu ainda vou explicar também hoje nesta aula, tá? Lá pelo grupo, vou explicar para vocês, ou talvez pelo Google Meet, tá? Dependendo aí da internet de vocês, né? De como ela deve estar aí no município de Guajará, tá ok? Então, e para os demais alunos que estejam interessados também, que estejam acompanhando aí na internet essa aula, tá ok? Então, nós vamos prosseguir. Primeiro, nós vamos para os conceitos básicos, né? Sensoriamento remoto, que deveria ser um conjunto de atividades cujo objetivo é a caracterização de algumas propriedades de alvos, através de detecção de registros e análise do fluxo de energia radiante, tá? Por eles refletido ou emitido, tá? Isso aí, quem falou foi esses autores, tá? Em 1987. Esses estudos científicos, né, passaram a ser técnicos depois que houve essa necessidade de observar melhor o espaço no território do planeta Terra. Então, vocês podem observar aqui, através dessas imagens, que satélites, câmeras, telescópios e até mesmo nossos olhos, eles são ferramentas utilizadas para analisar os objetos à distância, tá? Me seguindo. Indo mais aqui, vocês podem observar que a origem do sensoriamento remoto, ela fica vinculada ao surgimento da fotografia aérea, tá? Aqui na imagem, como vocês podem observar, tem um pombo, né? Tem um pássaro e esse pássaro ele tá segurando aqui, tem uma câmera fotográfica que tem amarrada nele, né, para simular isso daí, tá? Então, a origem do sensoriamento remoto ela está vinculada ao surgimento da fotografia aérea. Então, assim a história ela pode ser dividida em dois períodos. A questão do sensoriamento remoto foi em 1860 e 1960, tá? Em 1960 aos dias atuais, tá? Ou seja, na verdade são três períodos, né? Foi no em 1960, 1860, 1960 e daí para frente até os dias atuais, ou seja, o sensoriamento remoto, que é mais conhecido como SR, tá? É o fruto de um esforço multidisciplinar que integra os avanços em várias áreas do conhecimento, tá? Que vocês já sabem. Por exemplo, matemática, física, química, biologia, computação, entre outras, tá, gente? Aí a gente vai falar aqui um pouco sobre o breve histórico, tá? Aí a gente vai falar sobre as fotografias,
tá? Elas foram os primeiros produtos do sistema, do sensoriamento remoto. Em 1859, tá? Com a descoberta do fotográfico, tá? Ou seja, pouco depois as câmeras elas começaram a ser montadas em balões de ar quente, ou seja, aí quando elas foram montadas em balões de ar, as pessoas elas começaram a observar melhor o espaço em que elas viviam. Tal técnica foi usada durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, em 1862, para o reconhecimento do território, tá ok? Vamos passando. Ainda que no histórico, em 1890, tá? Foguetes lançados para obter fotos aéreas, mas com baixa resolução, tá? Porque as câmeras elas ainda eram muito precárias, né? Era aquela câmera ainda de filme, tá? E aí ficava muito difícil ainda fazer um registro bom, né? Do alto. E aí, em 1909, inicia-se a foto tomada por aviões na Primeira Guerra Mundial. O seu uso intensificou-se a partir daí, tá? Quando começa a usar as coisas para guerra, né, questão de território, aí é dado mais uma importância, são feitos investimentos quando o poderio militar ele assume, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, houve um grande desenvolvimento do sensoriamento remoto nesse período. Filme infravermelho para detectar camuflagem, novos sensores como radar, enfim, entre outros. Aí vem aí a questão do filme colorido, tá? O filme infravermelho, tá? Ainda nas duas bibliografias de 1987 desses dois autores aqui. Então, pessoal, esse é o filme colorido, como vocês podem observar, né? Todas essas cores que vocês verem aqui, tá? São cores que elas estão dentro de um feixe de luz, tá? Em que o olho humano ele consegue visualizar, tá? Já o infravermelho, né? Eu vou estar explicando isso para vocês um pouco mais à frente. O infravermelho, esse filme infravermelho é quase que impossível ver, né? Por quê? Porque a radiação eletromagnética com uma frequência maior que a luz, certo? Sendo assim, pessoal, é impossível de ser visto ao olho humano, tá? Vou repetir para vocês, tá? Vamos lá. Professor, como é que viria a ser essa questão do infravermelho, né? Nada mais é de que... anotem aí, que pode cair na prova, tá? Vamos lá. Nada mais é de que uma radiação eletromagnética com frequência maior que a luz, tá? Ou seja, essa frequência, ela passa de 700 microns. A frequência que o olho humano, olha aí, ó, a frequência que o olho humano consegue observar qualquer objeto, ela fica entre 400 micron a 700, ou seja, todas aquelas cores do arco-íris nós conseguimos observar. Acima disso, nós não conseguimos ir abaixo também, tá ok? O infravermelho, ele fica um pouco acima disso, tá? Acima de 700 micron, por isso nós não conseguimos enxergar. Deu para entender até aí? Então, vamos seguir. Ainda no histórico, falar um pouco aqui sobre a Guerra Fria, foram desenvolvidos sensores de alta resolução. Nesses sensores aí, as imagens elas já saíram com mais qualidades, tá? E aí foram conseguindo tirar imagens melhores, né? Com mais qualidade, né? Nesse momento aí, tá? Nessa corrida espacial, né? Que a gente chama também. Então, onde os Estados Unidos ele foi o precursor, tá? Foi o primeiro país a chegar à Lua, e aí depois a Rússia, e entre outros. Mas em 1960 foram obtidas as primeiras fotos tiradas de satélites tripulados, tá ok? Ainda na década de 60, do século 20, houve o lançamento do primeiro satélite meteorológico, tá ok? Que era conhecido como o TIROS. Depois, em 1972, foram lançado o Earth-1, né, que foi o primeiro satélite de recursos terrestres, tá? Foi um satélite lançado especificamente para que se pudessem tirar essas imagens, né, para que se pudessem criar os primeiros mapas temáticos, tá?
e mais tarde denominado como Landsat, tá? O Landsat, o Landsat 1, ele teve várias versões que nós ainda iremos ver aqui, tá ok? Em 73, o Brasil ele recebeu as primeiras imagens do Landsat, tá ok? Em 73, tá? E os estudos já tinham começado muito antes dessa data aí. Outra coisa bem interessante foi em 1958, que foi o início do programa Cerberus, né? Mas, professor, o que significa esse tal de Cerberus, né? O que é isso, professor? O Cerberus nada mais é do que um satélite sino-brasileiro, tá? De recursos terrestres, assim como o TIROS, tá? Que eu falei agora há pouco para vocês. Só que esse satélite aí, o principal objetivo dele era o desenvolvimento de operações de sensoriamento remoto entre o Brasil e um outro país, que hoje é uma potência mundial também, né? Do contexto geopolítico, a gente chama ele de China, simplesmente a China, tá, gente? Então, esse satélite aí, nada mais é, tá? Ele serve, né? O objetivo dele é o desenvolvimento de operações de sensoriamento remoto entre Brasil e China. Por isso que ele foi criado, tá? Então, o Brasil e a China, eles têm essa parceria aí muito importante, tá? E foi dado início a esse programa entre esses dois governos em 1988. Em 1999 foi lançado o satélite ICONOS, tá? Ele marca o início de uma nova geração de satélites com resolução espacial muito alta. Sendo assim, em 2003 e 2007 houve o lançamento do Saber 2 e o Saber 2B, respectivamente, tá? Ou seja, foram atualizações, assim como o SAR, tá? Então, o Cebers 2 e o Cebers 2B foram atualizações do Cebers 1, ok? Vamos passando. Agora a gente vai dar um pouco sobre o conceito de energia eletromagnética. Professor, o que deveriam ser essas energias eletromagnéticas? A energia eletromagnética, pessoal, ela nada mais é do que a combinação de energia elétrica e energia magnética. Claro, é óbvio, né? O nome próprio já diz. Ou seja, só que essa energia ela se propaga no vácuo. Então, variam com frequência e com comprimento de onda, tá? Ou seja, muitas das vezes, as frequências, elas variam, tá? Mas o comprimento dessa onda, ele muda constantemente, à medida que ela oscila, tá? A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então, essa aqui é a direção da propagação, tá? Da energia. A gente vê formatos aqui em vetores, né? E aí a energia elétrica, ela vai num sentido e a eletromagnética no outro, ok? Vamos passando. E aí, o que deveria ser, professor, uma onda eletromagnética, tá? A gente vê que em uma onda eletromagnética ela tem dois picos, tá ok? Dois picos aqui, ó. Entre esses dois picos, a gente chama aquilo que a gente conhece como comprimento, tá? Que é a distância entre dois e quaisquer equivalentes da onda, tá? Dois quaisquer equivalentes da onda. Quando fala equivalente, está falando nesses dois picos aqui, tá? Dessa onda. Ok, tá dando para entender até aí, pessoal? Espero que sim, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Então, nós temos aqui o comprimento de onda eletromagnética, tá? Ela varia dos nanômetros ou até os quilômetros, tá ok? Essa onda, ela varia, tá? O comprimento de onda. Como eu estou falando para vocês, a frequência e onda, elas sempre variam, tá? Depende muito da finalidade daquela onda. Espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é um conjunto de regiões com características peculiares em função dos processos físicos geradores e detectores da energia eletromagnética. Eu expliquei para vocês logo no início, quando eu estava falando sobre infravermelho, sobre aquela questão, né, sobre a questão dos microns, né, que até uma certa, entre 400 microns e 700 microns, é possível, isso aqui, ó, é um esquema do olho humano, tá, gente? No livro de vocês também vai ter sobre isso, mas não tão explicado assim da forma como eu estou explicando para vocês. Sendo assim, dentro desse feixe aqui, ó, de luz,
que fica entre 400 microns aqui a 700 microns, nós conseguimos enxergar todas essas cores. Acima disso, nós não conseguimos mais, ou seja, radiações ultravioleta, né? Tudo aquilo que a luz toca, né, nós conseguimos ver, por exemplo, é visível a luz, né? Todas essas cores. Agora, tem outras que não conseguem mais, por exemplo, a radiação ultravioleta, os raios-x, os raios gama. Eu não sei se vocês lembram lá que aquele personagem da Marvel, lá o Hulk, né, que é um físico e, por sinal, muito conceituado lá na ficção, ele foi atingido por raios gamas, tá? Então, aquilo alterou o DNA dele, tá? Raio gama, muito forte, tá? Ele passa muito além muito abaixo de 400 microns, tá? Então, temos também um outro que eu falei para vocês, foi só o 700 microns, fica acima de 700 microns, é o infravermelho, tá? Uma radiação infravermelha. Aí depois temos radiação de micro-ondas, tá? Bem aqui, tá? Do lado do infravermelho, ela vai subindo, tá ok? Dada também notação científica, tá ok? Ela vai subindo. E nós temos aqui a micro-ondas, né? Que em altas doses ela acaba causando mal, tá? Se a pessoa ficar exposta a essas ondas de micro-ondas. E também temos aqui as ondas de rádio, tá ok? Enfim, né? E assim por diante. Deu para entender o esquema aqui, tá? Com relação ao espectro magnético. Se eu passar alguma atividade para vocês vão saber me dizer sobre a questão do espectro eletromagnético, tá? Que é um conjunto de regiões características peculiares em funções dos processos físicos geradores e detectores da energia eletromagnética, ok? Passando. Agora vamos conhecer aqui os elementos do sensoriamento remoto. Para que haja, né, o sensoriamento remoto, é necessário que exista aqui, né, uma fonte de luz. Para que a gente possa entrar nesse esquema aqui, ó, tá, gente? Aqui, ó, ou algum desses outros aqui, é necessário que exista uma fonte de luz, tá? Essa fonte de luz, ela pode ir direto ao alvo, tá ok? Como nós falamos lá, né? Sensoriamento remoto, naquele conceito, nada mais é do que a luz incidindo no alvo, tá? E depois tem uma trajetória, ok? E aí, o que que acontece? A luz, ela incide no alvo, que é o objeto, né? Pode ser um campo, dependendo da finalidade. Aí temos também a energia radiante. A energia radiante nada mais é do que aquela imagem, tá? Que ela transpassa essa imagem, aquela imagem que ela transpassa a alguma outra coisa. No caso aqui é a nuvem, tá? Mas assim mesmo, ela consegue chegar a determinado lugar. Aí é necessário que se tenha um sensor, né? Sensor, que no caso aqui o sensor é o satélite, né? Poderia também ser uma foto tirada de avião, de balão, tá? Enfim, essa imagem tinha que ser coletada, tá? É um sensor. E aqui são as trajetórias, tá? Esse é o esquema dos elementos do sensoriamento remoto. Aí depois nós temos aqui janelas atmosféricas. Eu já expliquei isso aqui para vocês, falei um pouco para vocês sobre são regiões de espectro magnético onde a radiação em determinados comprimentos de onda é pouco absorvida ou atenuada pela atmosfera. É o mesmo esquema que eu mostrei para vocês agora há pouco, porém, ó, de uma outra forma sendo mostrado. Aqui são tudo aquilo que a luz toca, né, o olho humano ele consegue ver. E aí tem essa variação a, de 0 a 0,3 microns, tá ok? Ou seja, todas as cores do arco-íris, tá? Quanto menor, mais vai ficando vermelha. Quanto maior, mais vai ficando azul e assim por diante, todas as tonalidades. Temos aqui também uma ultravioleta, né? E aí, na medida que vai indo para um lado ou indo para o outro,
né? Nós temos o comprimento dessa onda, tá ok? Aí nós temos essa questão aqui da REM, né? Que são regiões de espectro magnético, tá? Toda vez que você falar em REM, você já vai saber que se trata de regiões de espectro magnético. Então, quando eu falo a REM que atinge a superfície terrestre pode ser refletida, absorvida ou transmitida, tá? Esse esqueminha aqui, ó, nada mais é do que esse esqueminha que eu mostrei para vocês bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Só que esse aqui está em forma de imagem, de esboço. E aqui está em forma de equação, tá ok? Se você se fosse elaborar uma questão baseada nesse conceito aqui de energia incidente, energia absorvida, energia refletida e energia transmitida, aí vai gerar uma equação, tá ok? Que é o REM, tá ok? Vem aqui, ó. O REM nada mais é de que a somatória da energia refletida, que é essa daqui, mais a energia absorvida, que é essa daqui, mais a energia transmitida, que é esta daqui, tá ok? Vamos seguindo. Medidas de energia. Sobre medidas de energia, a radiância, a quantidade de energia que atinge uma superfície, e radiância, quantidade de energia que reflete uma superfície, e reflectância, a razão entre radiância e irradiância, tá ok? Assinatura espectral, ainda falando sobre regiões de espectro magnético, tá? Com relação aos alvos. A assinatura espectral, na assinatura espectral, os alvos da superfície terrestre, como a vegetação, a água, o solo, refletem e absorvem e transmitem radiação eletromagnética em diferentes proporções, tá? Esse comportamento espectral dos diversos alvos é denominado assinatura espectral e é utilizado em sensoriamento remoto para quê? Para distingui-los entre si. Assinatura vegetal, reflectância até 50%. Isso aqui também tem lá na ementa de vocês, tá? Muito interessante, preste bastante atenção, tá? Então, dentro do REM, que são regiões de espectro magnético, temos a assinatura vegetal. Aqui, ó, dependendo de onde ela cai, o nível de reflectância dessa, o nível em percentual de reflectância, ele muda, desculpa, tá? O nível em percentual de reflectância muda, depende da propriedade da folha, tá? Estrutura celular, pigmentação, espessura, quantidade de água. Ou seja, se a mata for de um determinado jeito, se a folha for de uma cor, o que que acontece? O nível de reflectância, ele varia, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Isso daqui está dividido a uma escala, né? De comprimento de onda em micrômetro, tá ok? E aqui é o percentual de reflectância, ou seja, vocês podem perceber que nós temos aqui três tipos de, de vegetação, tá? Quando a luz incide nela, a reflectância é outra. E aí o que que acontece? Quando o satélite bate a foto, ele aparece uma cor diferente, tá? Devido à reflectância que muda, dependendo das características da folha. Tudo bem até aí? Vamos lá. Assinatura do solo exposto. Reflectância, solo quando está muito exposto, aberto, tá? O que que acontece? Reflectância de 30% a 40%, depende da mistura do solo, quantidade de ferro, etc. Valores abaixo nas bandas de absorção da água. Assinatura da água, de novo, um outro exemplo aqui, com relação à reflectância de até 10%, ou seja, menor reflectância que a vegetação e os solos da água turva, ou seja, ela apresenta maior reflectância, tá ok? Varia. Ou seja, aqui, ó, menor reflectância que a vegetação e os solos, a água turva ou suja apresenta maior reflectância, ok? Aí vamos mudar um pouquinho aqui, vamos falar um pouco sobre a questão dos sensores, sobre satélites, tá? Sistemas sensores, o que viria a ser? Sistemas sensores nada mais é do que equipamentos capazes de coletar energia proveniente do objeto, convertê-las em sinal passivo a ser registrado e apresentá-lo em forma adequada à extração de informações, tá ok?
Isso viria a ser sistemas sensores, equipamentos capazes de coletar a energia, tá bom? Proveniente do objeto e convertê-la em sinal passivo a ser registrado. Radiação, tá? Sistema sensor. É o detector, o processador. Aí o que que acontece? Ó, gera as curvas espectrais, que é a imagem, é o produto, tá ok? Por exemplo, o Sol irradia a luz, aí o sistema sensor, que é o satélite, ele detecta e processa aquela imagem, tá ok? E gera curvas espectrais, que vocês analisaram comigo lá no gráfico, agora há pouco, tá? E aí, o que que acontece, ó? Aparecem as imagens, tá bom? E depois, posteriormente, ela vai servir para fazer um mapa temático ou coisa parecida. Quanto ao nível de coleta de dados, orbitais, satélites, no caso, ó, temos dois, é só um exemplo aqui na imagem, tá? Dois satélites são níveis orbitais, né? Esses dois aqui estão coletando a imagem. Pode ser de balão, pode ser aeronave, tá ok? Quanto à fonte de radiação, passivos, utiliza-se de fonte de radiação externa, exemplo, Sol ou outras radiações. Tudo bem? Vamos seguir? Não varredura, registra uma radiação refletida de uma cena em sua totalidade e em um mesmo instante, máquinas fotográficas. Processo de varredura, espelho, matriz de detectores, ok? Sensores não imaginadores, ou seja, sensores que não emitem fotos, né, imagens, né? É espectro radiômetro, mas é em laboratório, tá? E em campo também, que ele é usado. E o LIDAR, alguém já ouviu falar sobre o LIDAR? O LIDAR nada mais é do que Light Detection and Ranging, né? Então, são sensores ativos não imaginador que medem distâncias, ou seja, altitudes, eles não geram imagem, mas eles medem altitudes dos elementos da superfície por varredura laser transversal à linha do voo do sensor, ou seja, é muito utilizado na topografia também, tá? Aquelas estações totais, tá? O teodolito não, porque o teodolito é mais para observar, né? Mas as estações totais, sim, tá? Elas têm esse princípio aí, né? Ele não tira imagem, porém ele mede, tá? Ele mede aqui, ó, a questão da altitude, né? A altura dos elementos da superfície por varredura. Ele emite o laser e ele sabe mais ou menos onde é que está localizado aí, né? Com relação à altura de um determinado objeto, aquilo que você pretende, tá bom? Aqui também temos levantamento com lidar, né? Aqui a gente observa o quê? Que nós temos o GPS, né? Aqui uma aeronave. E aí o que que acontece? Ó, nessa aeronave aqui, ó, ele acaba gerando uma imagem em 3 dimensões, tá bom? Observem aqui esse relevo embaixo, tá? E aí ele mede nas 3 direções, em X, nos eixos X, Y e Z, tá bom? Sensores imaginadores, né, o olho humano. Câmeras fotográficas, os convencionais usam filmes, digitais usam chips, tá bom? Esse detalhe aí. E o que que viria a ser esse CCD aí, professor? Esse CCD nada mais é do que o Charger Coupled Device, né? O dispositivo eletrônico composto por milhares de pequenas células, tá? São detectores, sensíveis à radiação também. Ficam a bordo de satélites artificiais. Satélites artificiais de sensoriamento remoto. Bom aí, pessoal, olha aí, ó. Nós vamos dar uma olhada aí sobre, vamos falar lá, né, na processamento digital de imagens. Nós vamos ver lá essa questão aqui do Landsat, tá? O Spot, o Cybers, o Kickbird e o Iconos, tá? Todos esses daqui são instrumentos, tá? De observação mandados para o espaço, tá? Sendo que, né? O Landsat aqui é um satélite de sensoriamento remoto terrestre, tá? O SPO nada mais é do que um rastreador de satélite, tá? Ele que rastreia, por exemplo, ele é muito utilizado, esse tipo de equipamento aí, esse
rastreador, ele é muito utilizado para rastrear celulares, muito utilizado rastrear a questão dos carros, né? Quando são roubados, moto, bicicleta, enfim, tudo aquilo que o ser humano guarda no seguro, né? É possível você rastrear, tá? Através de satélite aí, por causa do spot, tá ok? Temos aqui o Cerberus, tá? É claro que na ciência aqui, por exemplo, o spot ele é utilizado com outros fins, mas para a comunidade civil mesmo, é para esses fins, tá? Encontrar aqueles objetos que foram extraviados, perdidos, roubados, tá bom? Aí temos o Cerberus, tá? Que eu já falei para vocês, que ele é um satélite sino brasileiro, né, de recursos terrestres. O objetivo dele é o desenvolvimento de operações de sistemas de sensoriamento remoto entre o Brasil e a China, tá? Já expliquei para vocês. Temos outro também que é o Kickbird, né? Outro satélite. E o Iconos, né? Que é satélite de gerador de imagem de alta resolução, tá? Ele começou a ser usado em 1999, tá? E ele está sendo usado até hoje, ou seja, são imagens de alta resolução. Ele já é um mais moderno, tá? Então, muito eficiente esse satélite do Iconos aí, americano. Aqui nós temos todo o histórico do Lançar, tá? Que vai de 1900, o Lançar 1 foi em 1972 até 1978. Depois fomos para o Lançar 2, que foi de 1975 a 1982, tá? E assim por diante, até chegar aos dias atuais, né? Temos aqui nessa imagem o Lançar 7, que foi em 1999, tá? E com certeza já tem outras atualizações, tá ok, pessoal? Vamos prosseguir? Aqui são as características gerais de satélites. A gente encontra também essas características aqui no site do INPE, tá? Do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? Essa aqui é só uma imagem ilustrativa, né? As imagens mais precisas sobre essa questão aqui de características de satélite, você vai encontrar essas informações no site do INPE, tá? Do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá bom? É um Instituto brasileiro. Aí o SPOT aqui, como eu já falei para vocês, né? Que é o rastreador, tá? Ele tem essa função aqui, o SPOT 4, 1, 2, 3 e o 5, tá bom? Localizar qualquer ponto Ele é um rastreador de qualquer ponto na superfície terrestre. Características gerais de satélite SPOT. Aqui, ó, tá? Esses rastreadores aí, ó. São todas essas características, tá, gente? Temos também os sensores HR, que são High Resolution Estereoscópico, a bordo do Spot 5, tá ok? Essa situação aí, ó, é bem interessante também, tá? Ele consegue capturar, esse sensor HRS, ele consegue capturar imagens, né, dentro de uma área de 600 quilômetros no máximo, tá? Muito utilizado mesmo ele. Aqui falar um pouquinho sobre o Cerberus, né? O Cerberus 2 na China e Brasil, tá? Esse satélite aí de busca aí, falei para vocês, é um satélite de ensino brasileiro, tá ok? Aí fala algumas características, né? Sobre peso, olha, ele pesa 1,5 toneladas, tá? O satélite desse pesa. Aí tem a potência do painel solar, tá? Que ele se alimenta de energia solar, para ele poder gerar energia lá. Aí temos também as dimensões desse painel, o tempo de corpo, o tempo de vida, tá bom? Tudo isso nós temos, tá? Tudo isso a gente encontra lá no site do INPE também. Aí temos também aqui ó, a montagem, tá, gente? Montagem do Cerberus 2 no Brasil, tá? Já era atualização, tá? Laboratório de integração de testes, tá bom? Temos o lançamento dele aqui no dia 21 de outubro de 2003. Foi um momento histórico também, né? Ele foi lançado lá na China, tá ok? E aqui fala um pouco sobre ele, né? A sequência de lançamento, tá? Como que aconteceu, todo o esqueminha aqui para vocês aqui, tá? Ao 0 minuto, ao 0 segundo, aos 20 segundos, 2 minutos e 35, tá? O estágio de separação. Fala um pouco sobre a ejeção, tá? Do satélite
saindo de dentro daquela carcaça do foguete, né? Para poder ficar em órbita, depois da atmosfera, tá ok? E aqui ele já está montado, está em órbita, tá ok? Muito legalzinha a foto aí, de fácil entendimento também, tá? Aí vamos falar só um pouco sobre esses satélites aqui não estacionários, não geoestacionários. As características deles são da órbita e acompanham o movimento de terra, de translação da Terra, tá? Aí vamos falar um pouco sobre órbita polar também, transversal ao sentido da rotação da Terra. Imageiam faixas não sequenciais, tá, pessoal? Essa aqui é a órbita do lançado, satélite lançado, tá? E leva cerca de 100 minutos, enquanto que se desloca 3.000 quilômetros ao longo do Equador, tá bom? Tá ok? Outro detalhe. Estação de recepção e gravação de dados de Cuiabá. Ela fica aqui no Brasil, lá no Mato Grosso. O que que acontece? Ela iniciou a sua operação em maio de 1973 e grava continuamente os dados do país e de quase toda a América do Sul, tá? Muito, muito importante essa estação de recepção e gravação de dados, tá bom? E aí nós temos uma estação de processamento de Cachoeira Paulista também, lá em São Paulo, divisão de geração de imagem, tá? É destinada a processar os dados de satélites de sensoriamento remoto. Muito importante aí, tá? Essa estação aí. Quem puder visitar um dia, vá lá, faça essa força, visite, né? Conheça os equipamentos, né? Isso aqui é nosso. E aqui o Cerberus 2B, né? Mais uma atualização desse satélite, tá? Que foi lançado em 19 de setembro de 2007. Tudo isso no intuito de quê, pessoal? Do Cerberus. O intuito dele é o desenvolvimento e a operação de sensoriamento remoto entre Brasil e China, tá bom? Então, pessoal, aqui, né, nessa aula, a gente vai encerrando, né? Eu espero que todos vocês tenham conseguido assimilar os conhecimentos necessários, tá? Sobre o sensoriamento remoto, sobre as noções básicas, tá? Tudo que vocês já viram, tá? São detalhes que nós vamos precisar entender, tá bom? E aí eu agradeço muito a vocês, tá? Hoje nós vimos questões sobre infravermelho, tá? Nós vimos as regiões eletromagnéticas, vimos também essa questão do micron, se eu não falei para vocês, tá? Que o micron, ele é uma notação científica, tá? E ele no mundo da ciência, no mundo científico é muito utilizado notações científicas, tá? Vocês são conhecedores disso. E o micron, ele equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 6, muito utilizado, tá? Na física 3, tá? No ensino médio, tá? Eu acho que vocês irão lembrar. Física 3 não, física 1 também ele é muito utilizado. Então, falamos um pouco aqui sobre o ICONOS, né, que é um gerador de imagem de alta resolução, falamos de alguns satélites que foram lançados no decorrer da história para o espaço, né, para que nós possamos hoje entrar na internet, entrar no Google Maps, entrar no Google Earth, né, e detectar qualquer ponto na superfície terrestre, né, apenas com a palma da mão, pelo celular, não é verdade? Então, muito interessante, né? Essa aula de hoje a gente fez recapitulando, a gente fez uma revisão sobre todos esses detalhes, tá? Então, pessoal, é isso. Por hoje é só, tá? A gente se vê na próxima aula e eu espero que vocês possam ter adquirido conhecimento, né? E é isso, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser, tá ok? Tchau, tchau.